Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui e hoje para falar de um livro que, na minha opinião, ele é sensacional. Eu estou falando desse livro aqui, As 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Esse livro eu tenho uma história assim meio que particular com ele. Quando eu o li, há cerca de um ano atrás, eu não tive assim a mesma impressão que eu tenho hoje. Eu achei ele um livro muito complexo, sabe, de entendimento muito difícil. Foi um livro assim que eu terminei de ler apenas por ver concluído, que no momento não tinha me agregado muito. Com o passar do tempo, eu voltei, né, após ouvir alguns comentários sobre o Jordan Peterson e sobre as 12 regras, eu acabei voltando regra por regra. E eu assisti também a um podcast naquele canal Inteligência Limitada sobre o livro, que me chamou muita atenção. E eu confesso que foi depois desse podcast que a minha mente se abriu em relação ao livro e eu voltei a complementar, né, esse entendimento sobre o livro e o que me fez indicá-los para vocês. Antes de falar um pouquinho sobre o livro, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o Jordan Peterson, né? Trazer um pouquinho da história dele para vocês verem o quanto faz sentido. Então, pessoal, o Jordan Peterson, ele é um psicólogo clínico. Ele é canadense, né, tem passagens por universidades conhecidas, como Harvard, entre outras. E é interessante a história dele, como é que ele ficou conhecido, né? Ele sempre foi uma pessoa que levou muito a sério os estudos, as suas opiniões, mas ele só ficou conhecido a nível mundial quando ele foi de encontro a algumas leis do seu país, que impunham a obrigação do uso de pronomes de gêneros neutros, né? Então ele começou meio que, ele contestou as leis, ele disse o seguinte, né? Que se alguém exigisse que fosse tratado daquela forma, que sim, tudo bem, mas que desde que não fosse imposto por nenhuma lei, né? Porque estaria ferindo seus direitos de liberdade de expressão. E nesse contexto ele começou a ser perseguido. Alguns jovens ativistas começaram a fazer baderna durante suas palestras, suas aulas, e isso acabou chamando a atenção da imprensa, que veio também que de encontro a isso e querendo que ele se contradizesse, né? E só que ele se saiu super bem, porque ele é uma pessoa de opinião própria, né? Tudo que ele fez e faz é baseado em muita estatística, ele envolve muitos estudos. Então, assim, ele se saiu super bem e acabou sendo conhecido. Pessoal, então, de forma resumida, para trazer aqui para vocês, o livro As 12 Regras para a Vida, ele traz uma combinação entre várias fontes de pesquisas, né, do ponto de vista psicológico, biológico, e com bastante estatísticas. O Jordan, ele traz essas regras como pontos, né, a serem observados e trabalhados para que a gente possa melhorar a nossa vida como um todo e sair desse caos, né, que a maioria de nós nos encontramos hoje. Então eu vou trazer agora para vocês, de forma resumida, algumas das regras. Eu não vou trazer todas, porque o meu intuito aqui é que vocês leiam o livro, né, e procurem ir mais a fundo sobre cada uma delas. Então, eu vou trazer de 4 a 5 regras para vocês terem aí um gostinho de quero mais e irem à procura das outras. Pessoal, então a primeira regra que eu vou trazer para vocês se trata da primeira regra também do livro, que é costas eretas e ombros para trás. Com essa regra, ele traz para nós o seguinte: não só o fato de você ter uma boa postura perante a sociedade, perante os demais,
mas ele nos esclarece que, do ponto de vista psicológico e até fisiológico, de como essa postura faz com que nós nos apresentemos melhor, e com isso a gente vai ter resultados, benefícios, como no caso do homem, essa postura, ela vai permitir até o aumento da testosterona, porque a pessoa, ao ter uma postura confiante, né, que demonstra, que repassa a confiança, ele também vai adquirir autoconfiança, e isso vai fazer um bem enorme. Ele traz até na comparação, foi algo que no início eu achei assim, bastante complexo e não entendi bem. Ele compara com a postura dos caranguejos, a luta ali que o macho assume, né, para demarcar o seu território, para impor respeito, mas que depois, ao ler o livro, a gente começa a entender, né, e fazer essa analogia com nós, seres humanos. Pessoal, a quarta regra, vou estar trazendo aqui para vocês também, ela diz o seguinte: compare-se a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Então, assim, essa quarta regra, ela é bem pertinente ao que nós vivemos hoje, na atualidade, onde é muito comum, às vezes, nos compararmos aí pelo acesso às redes sociais, né, onde cada um vai mostrar apenas ali o melhor de si. Então, essa regra ela veio a se encaixar aí para cada um, que cada um pegue, né, e pratique. De que forma? Eu tenho que estar preocupada em ser melhor do que eu fui ontem, né? Não com o que eu estou vendo ali no dia a dia, com que as pessoas às vezes apenas demonstram ser. Então, assim, ao aplicar essa regra, eu vejo que nós vamos estar usando de profundidade e sinceridade com nós mesmos, com aquilo que a gente tem buscado nos melhorar a cada dia. Então, ela é bem profunda. A próxima regra que eu vou trazer para vocês aqui no livro, ela é a regra 7. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Essa regra, ela vem de encontro àquilo que hoje nós fazemos bem ao contrário. Às vezes nós estamos assim, não conseguimos nos concentrar em algo que é importante, algo que é profundo. Há inúmeras distrações, como redes sociais, né, a tecnologia como um todo, e às vezes nós deixamos de fazer aquilo que é realmente válido, aquilo que vai garantir o nosso futuro. Que aqui eu vejo como uma boa leitura, um curso. Então, às vezes a gente fica muito na superficialidade, querendo apenas prazeres imediatos. Então, essa regra, ela nos mostra justamente isso, fazer aquilo que vai garantir um futuro melhor, mesmo que gere sacrifícios, que eu tenha que abrir mão de muitos prazeres imediatos e superficiais. Pessoal, a última regra que eu vou trazer para vocês, que aqui no livro ela é a regra 11, não incomode as crianças quando estão andando de skate. Só voltando aqui um pouquinho do conceito do Jordan, ele é uma pessoa assim que ele é muito, eu não digo a favor, mas ele valoriza muito a população jovem masculina, porque, segundo ele, é uma população assim que ficou à margem da sociedade. Ele até tem algumas passagens onde ele menciona o fato do jovem masculino, ao longo do tempo, ele vem sido desvalorizado. Aí ele dá exemplo de seriados, de programas de TV, onde essa faixa etária da população, ela ficou meio que deixada de lado, às vezes se serve de papéis bobos, né, que desvalorizam. Então, nessa regra número 11, ele traz justamente isso, de deixar os meninos, né, os adolescentes, os jovens, a brincarem, não incomodarem quando estão andando de skate. Essa metáfora seria no sentido de que nós temos que deixar os nossos jovens se machucarem mesmo. É claro, né, que seria uma
teria que ser controlado por parte dos adultos. Não é que você vai deixar seu jovem de qualquer forma, não seria isso. Mas o jovem, ele precisa quebrar a cara, ele precisa saber até onde ele vai, porque hoje é muito comum nossas crianças a gente querer super proteger, colocar dentro de uma bolha e evitar com que eles tenham assim vários choques de realidade. Então essa liberdade, claro que supervisionada, ela é super favorável ao desenvolvimento, né? Ajuda no desenvolvimento da autoestima e principalmente o jovem menino, para que ele cresça sabendo dos limites do mundo, né? Porque quando ele sai da nossa proteção, a gente sabe como é o mundo lá fora. Então essa regra justamente ele fala sobre isso, sobre a questão de você deixar seu filho a conhecer até onde ele pode ir. Era muito comum na cidade onde ele cresceu, numa cidade pequena, então ele traz bastante exemplos de vivências que ele teve e que foram favoráveis, né, ao desenvolvimento que ele tem hoje. Pessoal, então é isso, eu trouxe para vocês de maneira bem simples e bem resumida as 12 regras para a vida do Jordan Peterson. Essa edição que eu tenho aqui, ela tem 411 páginas, é um livro, assim, como eu disse, ele é bastante denso, ele traz muito estudo científico, muita estatística. Talvez o primeiro contato que você tenha, você pode ter a mesma sensação que eu tive no início, né, de ser um livro difícil, mas com o tempo você pode voltar, pode ver todas essas regras e eu espero que vocês tenham assim a mesma percepção que eu tive. Eu peço a vocês, quem não for inscrito ainda, que se inscreva no canal, que curta e compartilhe o vídeo, para que o canal possa crescer e trazer mais conhecimento como este a todos vocês. Até mais!